Oi, pessoal, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui começando um novo trimestre. Esse trimestre nós vamos falar sobre ética cristã, os desafios do comportamento na atualidade. Então, nós vamos aprender como é que Deus quer que nós nos comportemos no mundo de hoje. O que Deus fala na sua Bíblia, quais são os valores, como que nós devemos nos comportar no nosso meio social, nas redes sociais, enfim, qualquer lugar que nós estivermos. E hoje nós vamos aprender sobre o que é a ética cristã. O nosso texto de referência fica lá em Romanos 2, do 21 ao 23, e diz assim: Você que ensina os outros, por que é que não ensina a você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus porque desobedece a sua lei. Bom, o que nós podemos ver nesse texto é o quê? O que Deus está falando aqui, né? Está falando o seguinte, que você primeiro tem que fazer para você. Você tem que viver o que você está falando. Então, que nem, por exemplo, está falando aqui, ó. Se você diz que não se deve cometer adultério, por que você mesmo comete adultério? Então, não adianta você falar, você está pregando, você está dando aula, você está ensinando algo, se você não vive aquilo. Primeiro, você tem que viver aquilo, para depois você tá falando para as outras pessoas. Não adianta você ter uma vida somente de palavras, somente da boca para fora. Tem que ser algo de dentro, tem que ser algo que você viva. O nosso versículo do dia diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios 10, 23. Então tá falando o que aqui nesse versículo do dia? Que tudo é lícito, tudo você pode, mas nem tudo convém você fazer, nem tudo vai fazer o bem para você, nem tudo vai fazer com que acrescente algo na sua vida. Então tem coisas que mesmo que você possa fazer, mesmo que esteja liberado para você fazer, que você consiga fazer, que você consiga ir, por exemplo, mas se aquilo não vai edificar, se aquilo não vai agradar o Senhor, não convém fazer aquilo. Então por isso que fala, né? Nem todas as coisas edificam. Então as coisas são listas, mas nem tudo edifica. E hoje nós vamos aprender aí um pouquinho do que é ética cristã, né? O que Deus está falando sobre isso. E depois nós vamos aprofundando mais nos assuntos. Aí vai entrar as éticas em certos lugares. Vai ser muito legal. Introdução. A ética cristã é um dos assuntos mais importantes nos dias em que estamos vivendo, pois na sociedade de hoje, os valores é tudo uma questão de ponto de vista. Então, para todo mundo tá certo. Ah, mas eu acho que é assim. Ah, mas eu acho que é assado. Ah, mas eu acho assim. Não, mas o meu ponto de vista... Então, hoje em dia, todo mundo tá certo. Ninguém nunca tá errado. Neste ambiente tão conturbado, precisamos de valores que norteiem a cristandade, ou seja, valores que vão nos ajudar a nos mantermos no caminho que Jesus, que Deus quer para nós. Conceituando a ética. Podemos dizer que a ética é o estudo das ações ou dos costumes com o objetivo de orientar os indivíduos de uma sociedade para a maneira de agir uns com os outros. Então, isso é a ética, é o que significa a ética. Vamos ver aqui os fundamentos da ética cristã. No Antigo Testamento, vemos a revelação de Deus ao seu povo através dos 10 mandamentos, estabelecendo padrões de conduta ao seu povo. Esses ditames, ou seja, os mandamentos, foram depois confirmados pelos profetas do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus veio implementar a visão do reino, ou seja, colocar a visão do reino, passar a visão do reino, colocar em prática a visão do reino. A quem? Aos seus seguidores, conforme os relatos dos evangelhos.
Esse padrão estabelecido por Jesus foi confirmado pela vida piedosa dos seus discípulos e pelas pregações dos apóstolos, registradas nas cartas paulinas, ou seja, as cartas de Paulo, epístolas gerais e pastorais do Novo Testamento. Então, o que está falando aqui? Está falando que onde começou a ética? Qual que é o fundamento da ética? A ética cristã. O que deve nortear? A palavra de Deus, os 10 mandamentos, que nós vamos ver na lição 2 sobre eles. A parte do quê? O que Jesus falou lá no Novo Testamento, tudo que ele passou. Então lá nós temos vários relatos de Jesus, de como que se deve viver, de como se deve portar, as parábolas, tudo isso que Jesus mostra de como é que deve ser a vida de um cristão, certo? Sabemos que a ética cristã são padrões de comportamento e vivência estabelecidos por Deus. E onde foram estabelecidos? Em sua palavra, na Bíblia. Por isso, um dos objetivos centrais da ética cristã é indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento humano, ou seja, o caminho certo a se seguir. Esta ideia tem cunho escriturístico e está lá em 2 Timóteo 3, do 16 e 17, ao dizer que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para quê? Para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, tendo como foco a perfeição dos santos. Ou seja, tudo que está na Bíblia mostra o que é para realmente ser feito, o caminho que você deve seguir. Se você está com dúvida se você deve fazer ou não algo, se você deve ou não ir a algum lugar, o que você faz? Pensa assim, será que Jesus faria isso? Será que Jesus iria a tal lugar? Será que Jesus falaria isso? Será que Jesus tomaria essa atitude? A Bíblia está recheada, a Bíblia está... Todas as páginas da Bíblia, todas as palavras que estão nela, são os caminhos, a direção que nós temos que seguir. Ela nos norteia, ou seja, ela nos dá a direção do que a gente tem que fazer. Tá com dúvida? Vai ler a Bíblia, vai orar, que Deus vai te ajudar o caminho que você deve seguir. Quando falamos de sociedade sem absoluto, evocamos, ou seja, chamamos, colocamos uma das principais características da pós-modernidade, que é o relativismo. Quem está com dúvida, dá um Google aí, procura aí o que é relativismo, pós-modernidade. Se não, pode perguntar aqui que a gente responde para vocês, beleza? Não fiquem com dúvida. Onde não há absolutos. Este relativismo dá margem ao pluralismo religioso, onde todos os caminhos levam a Deus. Então foi o que a gente falou. Hoje em dia, todo mundo está certo, tá tudo correto, nada é errado, nada é pecado, tudo leva a Deus. Esse caminho leva a Deus, esse também, não é só o seu, o meu também, é desse jeito. É uma bagunça. Diante desses conceitos mundanos e diabólicos, porque é diabólico, porque nós sabemos que o único caminho que leva a Deus é o quê? Jesus, certo? A ética cristã recorre às verdades do Evangelho, que são imutáveis e inegociáveis, ou seja, não muda, não adianta. Mas se eu fizer assim, mas se eu der um jeitinho. Não, é isso e ponto. Sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno, vem do diabo. Vamos lá. Uma sociedade sem parâmetros éticos, ou seja, a sociedade que nós estamos vivendo hoje é uma sociedade que não tem mais ética nenhuma. Todo mundo faz o que quer, quando quer, como quer, vive da maneira que quer. Basta olhar para o pragmatismo, onde os fins justificam os meios. Eu fiz isso, fiz aquilo. Mas eu fiz dessa forma porque lá no final ia ser pro bem. Mas eu fiz assim porque lá no final ia ajudar tal pessoa. Os fins não justificam os meios. E para o hedonismo, que significa que é desfrutar de cada momento como se fosse o último. Então a gente ouve muito aí, vive a sua vida, só tem uma. Mas nossa, não vai fazer isso. Não, você tem que aproveitar, a vida. Não é dessa forma. A gente não pode fazer o que dá na nossa telha. Então aqui, quer desfrutar de cada momento como se fosse o último, percebemos o quanto a sociedade está sem paradigma ético, ou seja, sem direção ética, sem valores. Os conceitos do reino estão na contramão deste mundo.
Então, o que Deus quer tá totalmente ao contrário do que está acontecendo. Pois a vida não pode ser vivida sem responsabilidades, mas sim pautadas em valores que agregam ao amadurecimento da pessoa, certo? Do indivíduo e do social. Não podemos nos conformar com este mundo, mas transformar a nós mesmos pela renovação da nossa mente. Então nós temos que mudar a nossa volta. Né? Nós não podemos ficar iguais àquilo que está errado. Nós não podemos ficar iguais àquelas pessoas que estão fazendo as coisas erradas. Não. Nós temos que fazer o certo, temos que saber o que é o certo. Por isso que é tão importante estudar a Bíblia, assistir às EBDs, estar na igreja, ouvir a palavra. Para quê? Orar. Para o quê? Para ter a direção, para saber o que é o certo, o que é errado. O que eu devo fazer nessa situação? Porque tem muitas vezes que somos colocados em situações que a gente não sabe o que fazer. Tipo, vou fazer tal coisa, mas aí fulano vai achar isso, fulano vai achar aquilo. Mas tá todo mundo fazendo isso, eu não vou fazer. Mas não é tão, não parece ser errado. Mas às vezes é. E como que a gente vai saber? Se nós lermos a Bíblia. Falar sobre a liberdade nunca foi tarefa fácil. Mas quando Deus criou o homem, criou com o quê? Com livre-arbítrio e o colocou no jardim do Éden. Desde a queda, né, lá que aconteceu lá com Adão e Eva, o homem apresenta sérios problemas com a sua liberdade, certo? Porque o homem, a gente está vendo aí, não sabe viver a sua liberdade, faz tudo errado. Prestem atenção. O que acontece? O homem, ele confunde a liberdade com libertinagem. No âmbito filosófico, a liberdade traz a ideia de autonomia e independência, enquanto o conceito para libertinagem, o que significa a palavra libertinagem? É o uso da liberdade de maneira inconsequente, podendo causar danos a si mesmo e ao próximo. Um exemplo, nós sabemos, né, o mundo sabe que não se pode beber e dirigir. Mas as pessoas usam da sua liberdade, né? Mas não vão ver, não vão saber, não vão pegar. E vão lá e o quê? Dirige. Bêbado. Dirige lá, bebeu, dirigiu. E aí acontece o quê? Um acidente. Bate. Causa dano a quem? A ele mesmo e ao próximo. Por quê? Porque não soube usar a sua liberdade. A pessoa lá do mundo teve a liberdade de beber. Errado. E depois fez mais errado ainda do que? De ir lá e dirigir. Então, isso causou dano a si mesmo e ao próximo. Nossas decisões não podem ser pautadas, ou seja, não podem ser colocadas apenas em nossos pressupostos ou achismos. Não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu acho que é certo. Mas eu acho que isso é certo. Mas eu não acho que isso é errado. Não é nosso achismo. Nós temos que ver o que Deus quer. Olha só. Mas tem que partir da onde? Da visão bíblica. A ética de conduta cristã é diferente. Tem suas diretrizes na palavra de Deus, ou seja, tem a sua direção na palavra de Deus. Ali está mostrando o que nós devemos fazer. Quando as decisões humanas são tomadas pelo seu próprio entendimento, para aquilo que você acha, existirão consequências, e muitas delas irreversíveis. Mas, quando colocadas à luz da palavra, o que acontece? Os caminhos terão sucesso e serão prósperos. Porque tudo, se que você fizer, se você estiver colocado firme e certo aqui na Bíblia, com direção da Bíblia e direção de Deus, vai dar certo. Não vai dar errado. Vai dar certo. Agora, tudo que você fizer, de acordo com aquilo que você acha que está certo, que você acha que não é errado, vai dar errado. Não vai dar certo, porque Deus, muitas das vezes, não é aquilo que Deus quer, não é o certo. Você acha que não é errado, mas para Deus é errado. E aí, às vezes, por falta de conhecimento, às vezes, de não ler a Bíblia, de não ter essa convivência, essa intimidade com Deus, acaba caindo no erro. Conclusão. A ética cristã serve para o quê? Nortear, ou seja, para ajudar, né, os cristãos em meio a uma sociedade que está perdida em seus objetivos existenciais. Então, tá com dúvida? Vai ler a Bíblia. Tá com dúvida? Vai falar com Deus. E aí vai dar a direção para você. A Bíblia vai dar a direção daquilo que você tem que fazer, daquilo que você pode fazer, daquilo que é certo e daquilo que não é certo diante dos olhos de Deus. E é sempre bom o quê? Estar
muito bem com Deus, fazendo aquilo que Deus quer no caminho dele, fazendo aí a vontade dele, estando na direção dele. Amém? Hoje, o nosso momento de oração está falando o quê? Para nós orarmos, para que a sociedade que nós estamos vivendo, né, que nós possamos ser defensores dos valores do reino de Deus, ou seja, que nós venhamos transformar vidas através dos valores que nós temos com Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais essa lição, obrigada por esse novo trimestre, Pai. Senhor, que nós venhamos aprender mais e mais a Tua Palavra, que nós possamos, Senhor, meu Deus, ter, Senhor, a direção, Senhor, vinda de Ti, Pai. Que nós possamos transformar, Senhor, vidas ao nosso redor. Que nós possamos, Senhor, mudar as pessoas, Senhor, através da Tua Palavra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter a Tua direção, Pai, e que o Senhor possa falar conosco, Pai, que nós possamos criar, Senhor, essa intimidade, Pai, para que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, para nos direcionar ao caminho certo que nós devemos seguir, Pai. É o que te pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Valeu, galera, até a próxima aula. Qualquer dúvida, só chamar que a gente tira. Amém? Beijos, tchau, tchau.